ele se afasta deles, ele ascende aos céus, os discípulos ficam ali olhando, né, com aquele olhar de curiosidade, de assombro, e Jesus, né, desaparece dali, e o anjo, vendo que eles continuavam a olhar para o céu, fala a eles, né, o que vocês estão olhando aí? Né, vocês continuam a olhar para o céu? Aquele que ele vai voltar. E aí eles se dispersam e voltam a se reunir, provavelmente na casa da mãe de João Marcos. E lá no cenáculo, né, que era um local que ficava no segundo andar, era um local grande, era uma espécie de sala de jantar bem ampla, ficava no segundo andar, e era um lugar onde eles normalmente se reuniam para oração, para fazer uma refeição. Era um lugar mais limpo, né, porque vamos lembrar que naquele tempo as ruas não eram asfaltadas, então havia muita poeira no andar de baixo. Então normalmente eles se reuniam no cenáculo, que era o segundo piso das casas. E ali eles se reuniram e começaram a desenvolver, né, a ideia de oração. Está lá em Atos 1,4, diz assim: todos estavam reunidos em oração. Todos. Vamos folhear um pouquinho a nossa Bíblia. Enquanto comia com eles, né, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, Jesus ainda fazendo uma refeição ali com eles e os lembrou da promessa que havia sido feita. A promessa que foi feita lá, né, foi profetizada lá no livro de Joel, lá pelo profeta Joel, para esses dias. E lá no versículo 14, que é o texto que eu quero me referir, diz assim: todos eles, após Jesus ascender aos céus, todos eles se reuniram em oração com um só propósito, acompanhado de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles. Todos eles. E aí, queridos, uma coisa que eu quero já de imediato destacar. Culturalmente, na Assembleia de Deus, quando a gente fala de ciclo de oração, em geral, quando a gente fala de oração, sempre está associado às senhorinhas, né? As irmãs. Não é uma cultura encontrar muito espaço no meio masculino. O círculo de oração é praticamente um ambiente totalmente feminino. Que bom, eu nunca pensei assim. As irmãs estão aqui de prova, e sempre que eu pude, né, eu fui muito abençoado por participar do círculo de oração, né, muitas vezes contribuir com a palavra, muitas vezes, né, estive aqui e pude me envolver nesse ministério da igreja. Então as irmãs aqui todas de prova e podem, né, comprovar isso grandemente. E sou ainda muito abençoado porque sei que meu nome constantemente é mencionado aqui pelo círculo de oração. Então, todos, não fala somente das mulheres, todos, diz os nomes, né? Todos ali estavam acompanhados e tinha também algumas mulheres e também Maria e os irmãos de Jesus. Todos. Oração, queridos, ela não tem sexo, não tem idade, não tem contraindicação. Todos estavam ali reunidos em oração. E aí vem o que acontece quando a igreja se reúne em oração, quando todos buscam, né, um só propósito. Olha o que acontece, olha a resposta que vem lá no capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecoste. Novamente a expressão: todos estavam reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou língua de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Todos estavam reunidos em oração. Todos receberam a promessa que foi feita. Todos. E aquilo que foi profetizado lá por Joel, lá em Joel capítulo 2, no verso 28, fala que naqueles dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. A promessa é que ele vai derramar, Deus. O
houve um derramamento do Espírito de Deus. Não foi um chuvisco, ele não salpicou o Espírito, ele derramou o Espírito sobre toda a terra. E naquele dia, aqueles homens que esperavam pelo cumprimento da promessa foram agraciados. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Todos. Oração é para toda a igreja, é para todos. E aí, depois desse momento, né, que por si só já foi apoteótico, Pedro, né, nós estávamos falando de oração e de palavra, a ênfase é na oração, mas veja como esse casamento é um casamento perfeito. Pedro começa a falar, começa a pregar, e ele começa a falar daquela promessa que estava sendo ali cumprida, e começa a falar também, né, sobre Jesus, e diz que aqueles homens foram responsáveis pela morte de Jesus. E no fim da sua pregação havia, o que aconteceu? 3.000 pessoas se converteram. Todos. Palavra, oração. O resultado disso, quando a igreja se reúne em torno da palavra e da oração, conversão de almas. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. E Pedro talvez fosse a pessoa menos indicada para pegar a palavra naquele dia. Outro poderia ter tomado a palavra. Não há indicação de que Pedro tivesse recebido a educação formal, a educação judaica formal. Mas agora, no poder do Espírito Santo, Pedro se levanta e prega a palavra. E 3.000 almas se convertem. 3.000 almas se convertem. Aleluia! Glória a Deus! Mas seguindo, né? E detalhe, quando a gente chega lá no final do capítulo 2, só para a gente poder seguir, a partir do versículo 42, diz novamente a expressão: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos um temor, um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A cada dia o Senhor ia acrescentando. E aí é um resultado, é uma equação bem simples de entender: ensino, palavra, a conversão, e Deus vai acrescentando a igreja. É Deus que vai acrescentando a igreja. Todos os dias Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias isso acontecia. E Deus não salvava e deixava fora. Ele se unia à igreja. Deus ia acrescentando a igreja. Não ia salvando e ele ficando aí de qualquer jeito, né? Porque os discípulos também ouviram de Jesus que as pessoas tinham que ser discipuladas, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Isso se chama discipulado. Então, elas iam sendo salvas e Deus ia acrescentando a igreja. Lá elas eram discipuladas, eram firmadas e permaneciam, né? E assim ia acontecendo. Essa era a rotina da igreja primitiva. Essa era a rotina da igreja do primeiro século. Mas vamos seguir. No capítulo seguinte, no capítulo 3, o texto diz que por volta das 3 da tarde, né, Pedro e João foram ao templo fazer o quê? 3 da tarde. É a hora do sacrifício vespertino lá no templo, né? E Pedro e João foram ali orar. E havia ali um aleijado, né, que todos os dias as pessoas colocavam ele ali. Ele dependia da ajuda das pessoas. Todos os dias ele era colocado ali para pedir esmolas. E quando Pedro e João passaram por ele, ele fez a mesma
coisa, pediu esmolas. Mas Pedro e João se voltaram para ele e disse: olha para nós. Disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Pedro e João foram ao templo orar. Encontraram aquele homem que estava ali há muitos anos. E aquele homem, como de costume, pediu esmola. E Pedro e João deram aquilo que ele jamais esperaria ganhar. Ele foi curado, mas mais que isso, ele foi salvo. Salvo. Não tem prata nem ouro, mas aquilo que tem, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, toma o teu leito. Amém. O que nós temos para oferecer para as pessoas que estão lá fora? Que jazem aí nas suas enfermidades, jazem no seu pecado, pessoas que estão indo sem conhecer a Cristo. Nós temos a mesma coisa para oferecer que Pedro ofereceu a esse homem? Ou nós estamos oferecendo prata e ouro, porque não temos aquilo que é essencial para as pessoas que estão lá fora, que é Jesus Cristo? Pedro e João foram orar. E no caminho encontraram aquele homem, certamente dirigido pelo Espírito Santo. E aquele homem encontrou aquilo que ele jamais poderia encontrar em qualquer outro lugar. Encontrou a Jesus Cristo na vida de Pedro e João. Não era naquele templo, porque aquele templo lá ele ia todos os dias, mas encontrou a Jesus na vida de Pedro e João. Quantas pessoas estão aí fora precisam encontrar a Jesus nas nossas vidas? O Jesus que nós aqui adoramos e glorificamos e exaltamos, ele precisa ser vivido lá fora, porque pessoas lá fora estão necessitando de conhecer a esse Jesus que a gente diz que vive em nós. Tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-te. E o texto segue dizendo, que esse aleijado, ele precisou de ajuda para se levantar. Ele é um aleijado de nascença, já tinha 40 anos. Vamos combinar, que alguém que nunca andou com 40 anos, que ele vai precisar de ajuda para dar pelo menos os primeiros passos. Mas o texto segue dizendo que aconteceu mais que isso. Ele diz: de um salto ele se levantou e começou a andar, em seguida caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou com eles. Quando a gente segue no texto, mais adiante, lá no capítulo 8, quando um homem que também foi escolhido lá daquela escola dos chamados diáconos, Filipe, e quando ele começa a pregar a palavra em Samaria, já cumprindo o que Jesus havia dito, que começaria por Jerusalém, mas iria para a Judéia, Samaria e os confins da terra. O texto segue dizendo, quando Filipe pregava o Evangelho, pessoas eram curadas, pessoas eram salvas, e havia grande alegria naquela cidade. E aqui nós vemos isso acontecendo na vida desse homem. 40 anos, e naquele dia ele encontrou Jesus, que iam para o templo orar. Já pensou no caminho, você vindo para cá e encontra alguém perdido, e Jesus te direciona para ele, e você ora, e essa pessoa é liberta. Aqui mesmo, nós já vimos pessoas que estavam passando aí na porta do templo, e tinha um grupo pequeno de irmãs aqui, irmãos orando, e essa pessoa adentrou, e ela recebeu a oração, e essa oração culminou na sua salvação. Mas há muito que precisa ser feito por isso. Há muitas necessidades lá fora, mas isso aconteceu na vida daquele homem. E aí, o resultado disso foi que essa notícia correu por toda a cidade, e aquilo que a princípio poderia ser uma notícia que iria alegrar toda a igreja, começou a trazer uma certa preocupação, porque o Evangelho começou a se expandir, digamos assim, as coisas saíram de controle. E aí o que aconteceu?
essas notícias chegaram até o ouvido do Sinédrio, que era, digamos assim, a elite religiosa de Jerusalém, né, dos judeus. E aí o que acontece? Pedro e João, eles são presos, eles são ameaçados, né, pelo Sinédrio. E aquilo que ia parecer, né, o Sinédrio, para os sacerdotes, né, os mestres da lei, que eles iam conseguir, né, intimidar Pedro e João, eles ficam impressionados. O texto fala que eles ficam impressionados com a coragem de Pedro e João. E eu separei aqui o que diz o texto. Diz assim, que eles ficaram tão impressionados com aquilo que dizia, com a forma que Pedro e João falavam do Evangelho, falavam de Jesus, que eles disseram: esses homens estiveram com Jesus. Ninguém que não tem estado com Jesus tem essa coragem, tem essa ousadia de peitar o Sinédrio, de não se deixar intimidar, porque eles queriam que eles não falassem mais de Jesus. E eles foram soltos. A ideia é que eles queriam castigar a Pedro e João, mas eles acabaram sendo soltos, porque eles não queriam, causar nenhum burburinho, nenhum problema maior na cidade, e acabaram soltando. E aí, queridos, o que eles fazem? Acompanha comigo aí. Eles pegam, ainda no capítulo 3, o que eles fazem? Eles voltam para o lugar lá onde aqueles irmãos costumavam se reunir para orar. E aí eles fazem uma oração. E diz assim o texto, a partir do versículo 30. Não, a partir do 27. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Está dando uma microfonia. E segue. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. O versículo 31 diz: depois dessa oração, o que foi que aconteceu? O lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Esse é o resultado, queridos, daqueles que estão com Jesus, daqueles que têm a marca de Cristo na sua vida. A gente anuncia a palavra ainda mais corajosamente. A gente não se deixa intimidar pelo que quer que seja. E foi exatamente isso que aconteceu com aqueles apóstolos. Eles voltaram para o lugar, se reuniram, fizeram uma oração. E detalhe dessa oração, eles não pediram livramento, eles não pediram que seus inimigos fossem mortos, que os inimigos do Evangelho morressem. Não, eles pediram o quê? Coragem, intrepidez para continuar anunciando a palavra de Deus. Enquanto Jesus ia confirmando por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Ninguém que tenha estado verdadeiramente com Jesus, ninguém que tenha tido um encontro pessoal, genuíno com Jesus, se amedronta diante das dificuldades, diante das ameaças. Pelo contrário, se você conhece um pouquinho da história da igreja perseguida, vai ver que isso acontece ainda hoje na vida de muitos irmãos. Muitos irmãos na Coreia do Norte, na China, no Sudão, no Oriente Médio e em muitos outros lugares continuam sofrendo ameaças, continuam sendo mortos, mas continuam a anunciar a palavra de Deus corajosamente, porque tiveram esse encontro com Jesus. E se a gente começar a orar aqui, e o chão debaixo dos nossos pés começar a tremer, você acha que isso não é mais possível? O chão tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Pregavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos seguir o texto. A hora já está avançando. Bom, a oposição começa a se intensificar.
No capítulo 7, a gente vê um personagem entrar na história que marca muito, né? O capítulo 7 é bem extenso e fala do testemunho de Estevão. E Estevão é acusado de algumas coisas. Se você acha que fake news é uma coisa desses dias, você precisa ver o que aconteceu aqui com Estevão. As pessoas começaram a inventar mentiras a respeito dele. E isso acabou culminando no seu martírio. E Estevão, antes de ser martirizado, ele dá uma aula de Bíblia. Ele vai desde Abraão até Jesus, falando de todo o propósito de Deus. E lá no final, capítulo, versículo 59, o último versículo, penúltimo, aliás, desse capítulo, diz assim: enquanto atiravam pedras, Estevão estava recebendo pedras de tudo que é lugar. Pessoas que queriam matar Estevão estavam com muita raiva, movidos de muita inveja, de raiva, por conta do testemunho de Estevão. E ele estava sendo apedrejado. E ele não estava se desviando das pedras. Ele não estava se abaixando, não estava correndo, ele não estava tentando se esconder. Enquanto as pessoas atiravam pedras, Estevão estava orando. É possível que você tenha sido apedrejado. As pessoas atiravam pedra em você. Pessoas que não conhecem o seu testemunho. Pessoas que não conhecem a sua vida. Pessoas que não conhecem o propósito de Deus para você. Têm atirado pedras em você. Mas eu quero te dizer que você não precisa se esquivar dessas pedras. E nem precisa responder com as mesmas pedras. Ora a Deus. Ora a Deus. E aí, o texto segue dizendo, ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. Estevão estava sendo martirizado. A história conta que aconteceu mesmo com Tiago, o irmão de Jesus. Ele foi também martirizado, sendo apedrejado. Alguns dizem que ele foi levado até aquele pináculo lá do templo de Jerusalém, onde Jesus foi levado pelo diabo. E de lá ele foi atirado embaixo. E ele não morreu. E aí, vendo que ele não morreu, as pessoas começaram a jogar pedra nele. Pedra. E ele não morria. Ele estava lá de joelho, mas não morria. Até que alguém chegou, pegou um porrete e na cabeça de Tiago. Enquanto ele estava ali, de joelhos, Tiago usou essas mesmas palavras: Senhor, recebe o meu espírito e que não lhe sejam imputados esses pecados. Tiago é conhecido como joelho de camelo. Tiago era um homem de oração. O seu joelho era enorme de tanto Tiago orar. De joelhos, Senhor. Mas nem por isso ele deixou de padecer, de sofrer. Mas ele morreu da mesma forma que Estevão. O Senhor, recebe o meu espírito. Recebe o meu espírito. Recebe o meu espírito. Glória a Deus. E também pediu que Deus não imputasse os pecados sobre aqueles que estavam atirando pedra. Ele também orava enquanto estava sendo martirizado. O texto segue dizendo, capítulo 8, que a perseguição começa a se intensificar lá em Jerusalém, né, onde os discípulos estavam, onde a igreja em sua maioria estava reunida. A perseguição fez com que eles se dispersassem, justamente para cumprir aquilo que Jesus havia dito, né, que esse evangelho teria que ser pregado em outros lugares, chegar a outras regiões, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E o texto diz que todos, exceto os apóstolos, se dispersaram por aquela região. E havia um homem, entra na história aqui um personagem
que estava ali presente no martírio de Estevão, que era Saulo. E o texto diz que Saulo procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Quem teve a oportunidade de assistir o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, deve ter visto que ele lançou uma luz naquilo que o texto bíblico fala, né, sobre o espinho na carne de Paulo, que alguns dizem que talvez tenha sido a sua visão, né, que já era pouca, ele não conseguia enxergar muito bem, aquilo incomodava. Outros falam de paludismo, malária que ele tenha pego em suas viagens. Era alguma coisa que de fato o incomodava. Mas nesse filme, né, lança uma coisa interessante acerca disso. O filme deixa transparecer que esse espinho na carne de Paulo eram as lembranças da época em que ele estava a serviço da lei, prendendo, matando pessoas, maltratando. E achei isso bastante interessante. A época que ele estava a serviço do Império Romano, prendendo cristãos, matando, encarcerando. E aquilo atormentava ele, aquelas lembranças. Não que ele não se tivesse sentido perdoado, mas talvez toda vez que ele visse, né, agora como Paulo, visse os seus irmãos passando pela mesma coisa, ele também lembra de que um dia ele foi um daqueles torturadores. E Paulo, até conhecer a Cristo, ele foi assim, né, esteve a serviço da lei, foi um fariseu. Mas os que haviam sido dispersos, o texto diz, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus. E aí, queridos, lá no capítulo 9, nós vemos um momento em que Paulo, o texto diz, enquanto Paulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrassem, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. O que Paulo não esperava, é que naquele caminho, é que naquela trajetória, naquele percurso que ele ia fazer, ele ia ter um momento da qual ele ia ser um divisor de águas na sua vida. Ele encontra a Cristo. E quando aquela luz muito forte que o faz cair, né? Alguns vão dizer que ele caiu do cavalo. Não tem nenhum cavalo aqui na história, no contexto, né? Mas alguns insistem que ele caiu do cavalo. A Bíblia só diz que ele caiu. E ele ficou, né, meio que atordoado. E ele ouve uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz, quem és tu, Senhor? E Jesus diz, por que me persegue? Mas Paulo estava indo para Damasco para perseguir a igreja do Senhor. E Jesus diz, Paulo, por que me persegue? Sabe o que Jesus está dizendo, queridos? Que Paulo estava indo perseguir a ele na vida daqueles irmãos. Era Jesus vivendo na vida daqueles irmãos, daquela igreja. Era por isso que o Evangelho se expandia. Era por isso que o Evangelho crescia. É por isso que muitas curas, sinais, prodígios e maravilhas eram sendo realizados. Porque aquela igreja estava vivendo a Cristo todos os dias. Era Cristo vivendo neles, através deles e apesar deles. Porque me persegue. E aí, queridos, ele é levado, né, até Damasco. E lá ele fica na casa de um certo Judas. Enquanto isso, Deus está falando a um servo seu, um homem chamado Ananias. Pede que ele vá lá na casa de Judas, lá na rua direita, em Damasco, falar com esse homem. E aí é uma missão espinhosa de Ananias. A fama de Paulo percorria todo lugar como um homem mau, como um homem que prendia, que matava cristãos. E Ananias recebe essa missão de ir até ele e dizer a Paulo o quanto importava sofrer por causa do nome de Jesus. Mas Ananias vai até ele. E quando falava com Ananias, lá no versículo 11, o Senhor disse, vai à rua direita, na casa de Judas. Ao chegar, pergunte para um homem de Tarso chamado Saulo. E ele está fazendo o quê? Ele está orando. Ele não estava se lamentando, ele não estava no quarto trancado, ele não estava escondido, né? Ele não estava chorando, ele estava orando.
Paulo passou 3 dias sem enxergar, cego completamente. Mas ele não estava se lamentando, ele não estava se maldizendo, ele não estava triste, ele estava orando a Deus. Ele estava orando a Deus. E a visão de Paulo é restaurada. E a partir daquele dia, Paulo se torna um grande homem de Deus. Novamente a oração, fazendo parte da vida da igreja. Paulo estava orando. Ananias ora por ele, as escamas caem dos seus olhos, e daquele dia em diante, Paulo se torna o maior missionário da igreja. A gente ora pedindo que essas escamas caiam dos nossos olhos. Que os dias que nós vivemos, até a volta de Jesus, a nossa vida seja para o louvor e para a glória de Deus. A nossa vida seja para mostrar, para tornar conhecido o nome de Jesus através do nosso testemunho. Que caia nas nossas escamas. Que a gente não se acomode nessa vida de frequentador de culto, essa vida que frequenta a igreja, mas que de fato nós sejamos testemunhas de Cristo, onde quer que nos leve. Vamos seguir, estamos concluindo. Lá mais adiante, a partir do versículo 32, ainda do capítulo 9, Pedro volta aqui a cena. E o texto diz que Pedro viajava por toda a parte. E ele foi visitar o povo santo que ele via na cidade de Lida. Lida era uma cidade que ficava ali próximo a uma outra cidade maior, que era uma cidade portuária chamada Jope, ficava mais ou menos 18 quilômetros de lá. E lá, nessa cidade, havia um povo santo. A minha tradução é assim. E lá havia um homem chamado Enéas, que era paralítico. Ele estava paralítico, estava de cama há 8 anos. E Pedro chegou e disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua maca. O texto diz: no mesmo instante, ele se levantou. Percebe uma igreja que vive no poder do Espírito Santo? Percebe que essa oração tem poucas palavras, mas o poder que tem essa oração na vida daqueles que proferem e que professam o nome do Senhor? Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo te cura. Então, ele já tributa a quem merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele já tributa àquele que realiza o milagre, que é Jesus. Ele diz: Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo te cura. Toma o teu leito. E a Bíblia diz: e no mesmo instante ele se levantou. E essa notícia, todos os moradores, tanto de Lida quanto de uma cidadezinha próxima chamada Salona, viram Enéas curado e se converteram ao Senhor. Quando a honra, a glória e o louvor são tributadas ao único que merece, isso redunda em louvor e glória ao Senhor, e muitas almas são convertidas. Todos os moradores de Lida e Salona que viram Enéas se converteram ao Senhor. 8 anos que Enéas estava ali naquela vida. E aí uma outra cidade próxima, a cidade de Jope, havia uma menina, uma senhora, uma jovem, chamada Dorcas. E era uma senhora muito querida, uma pessoa muito querida na comunidade, que realizava coisas boas, costurava, fazia uma série de benesses ali para aquela população. E ela adoece e morre. Isso gerou muita tristeza ao coração daquelas pessoas, sobretudo daqueles que eram beneficiários das suas benesses. E aí, o texto diz que quando os discípulos souberam que Pedro estava por ali, eles foram até ele e pediram que eles o acompanhassem até Jope. E Pedro foi. E o texto diz, que quando chegou lá,
eles mostraram, né, as viúvas mostraram tudo que ela costumava fazer, né, todas as roupas que ela costurava e tal, com certa tristeza por terem perdido. E no versículo 40 diz: Pedro pediu que todos saíssem do quarto, então ajoelhou-se e, voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Então, o apóstolo Pedro, mais uma vez, pelo poder da oração, colocando a serviço do Senhor, o poder do Espírito Santo, ele faz grandes coisas para Deus. Cura e aquele que ressuscita uma mulher. Aliás, Jesus ressuscita, né? Pedro é apenas um instrumento para que isso aconteça. A gente acredita que isso pode acontecer hoje nos nossos dias? Quantos creem que isso é possível? O Espírito Santo é o mesmo. Deus é o mesmo. E, embora alguns costumam dizer que nos nossos dias, né, a gente precisa ser revisitado pelo Espírito Santo, eu particularmente também não concordo com isso, né? Porque o Espírito Santo não veio para a igreja para visitar, ele veio para ficar na igreja. Ele não é um visitante eventual, aquele que vem passar as férias aqui, né, com a igreja. Não, Jesus disse que ele veio para ficar com a igreja. Ele vai estar conosco até o dia em que a igreja. E era o poder do Espírito Santo, que Pedro, que Paulo e todos os homens fizeram sinais, prodígios e maravilhas. Jesus tinha dito a eles: os sinais seguirão aos que creem. Os sinais seguirão aos que creem. Vamos lá para o último aqui, o capítulo 12. Capítulo 12. No capítulo 12, Lucas fala do martírio de Tiago, né? Tiago é morto, né, por Herodes Agripa, que era neto de Herodes o Grande. E depois disso, vendo que isso agradou, Herodes manda prender a Pedro. Então a ficha criminal de Pedro era muito grande no império, né? Então ele vivia constantemente sendo preso, ele e Paulo, né, e muitos outros criminosos para o império, né? Não para Deus. Então, mas como se tratava ali do período da Páscoa, da festa da Páscoa, ele resolveu deixar para depois e colocou Pedro na prisão e colocou ele sob a guarda, né, de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. Então, se faz as contas, 4 vezes 4, 16 soldados, só para tomar conta de Pedro. Veja o quanto Pedro representava, o perigo que Pedro representava para o Império Romano. E aí o que acontece? E Pedro ainda estava algemado entre 2 soldados. Ficavam 2, ele ficava algemado de um lado de outro, e ficavam 2 na porta, vigiando. E aí o texto segue dizendo, a partir do versículo 6: na noite antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. Mas lá no versículo 5, olha o que Pedro estava fazendo aqui. O que Pedro estava fazendo aqui? Versículo 6, o que Pedro estava fazendo aqui? Dormindo. Mas por que Pedro estava dormindo? Olha lá o versículo 5. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja fazia o quê? É por isso que Pedro estava dormindo. E paz me dê que logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar. Pedro dormia porque a igreja orava fervorosamente a Deus. Ele podia estar tranquilo, confiante no seu Deus. Eu sei que tenho crido. E aí o texto vai dizendo adiante:
De repente uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo. Olha só como Pedro estava ferrado no sono, talvez até roncando, que o anjo precisou tocar ele para acordar. E disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calça as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Vamos seguindo aqui adiante. Lá no versículo 12. Ele foi passando pelas escoltas e tal, o anjo conduzindo. E aí lá no versículo 12, quando Pedro se deu conta disso, que ele já estava do lado de fora da prisão, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para... A igreja continuava orando. E eles estavam tão fervorosos na oração, estavam tão concentrados na oração, que Pedro bateu na porta e eles não foram atender. Pedro continuou a insistir. Aí foi uma menina atender e disse: não, é o anjo dele, não é Pedro. Era Pedro que estava lá. A igreja estava orando e Deus atendeu a oração, era Pedro que estava lá. Deus mandou o anjo deles para soltar Pedro. Mas foi a igreja, a oração da igreja que foi buscar o anjo. Foi a oração da igreja que foi buscar o anjo. Deus enviou o seu anjo, mas a igreja orou e foi buscar o anjo. E aí, o último aqui, para encerrar. Há muitos outros episódios e muitas outras situações em que a oração foi o instrumento de Deus para cumprir o seu propósito na vida da igreja. A gente não ia ter tempo para isso só numa tarde, mas que o Espírito Santo de Deus continue a nos falar. Que a gente entenda que Deus é o mesmo e que Ele continua buscando pessoas dispostas, fervorosas em oração para cumprir o seu propósito. Ele já disse que quando a gente ora, quando nós trabalhamos, mas quando a gente ora, Deus trabalha. A gente eleva as coisas do nível humano para o nível divino. Quando a gente reconhece a nossa pequenez, a nossa dependência e reconhece o poder, a largueza de Deus. É quando nós buscamos Deus em oração. E no capítulo 13, é o momento em que a igreja de Antioquia se torna uma grande potência, uma grande base missionária, se reúne e está lá o texto dizendo, no versículo 1, entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Níger, grego, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, Antipas e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para os qual eu chamei. Versículo 3 diz: então, depois de jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Jejum e oração. O Espírito Santo foi que levantou. E no versículo seguinte fala: enviados pelo Espírito, eles desceram. O Espírito Santo. A gente não pode tomar o papel do Espírito Santo. É Ele que faz as escolhas. Mas para isso, a gente precisa buscar a Deus, buscar a vontade de Deus. A gente tem uma urgência, uma pressa muito grande, às vezes, em determinados cargos da igreja, posição de liderança, a gente quer logo colocar alguém, logo um substituto. Às vezes alguém não pode conseguir, a gente quer ter aquela pressa de não deixar o cargo lá. Não vamos escolher o irmão fulano de tal, o irmão fulano de tal. E o líder inexperiente, é muito mais prejudicial para a igreja do que não ter ninguém. Você colocar alguém inexperiente, alguém que muitas vezes está dando seus primeiros passos na fé, é o que eu gosto de dizer o nosso dirigente aqui, que nem está aqui hoje, mas deve estar nos assistindo aí, o neófito, os neófitos, algum iniciante na fé. E a gente tem aquela urgência de querer logo para não ficar, para não dar a dizer que a igreja está sendo negligente ali, no cargo tal, com a posição tal, com a liderança tal. Mas quando você coloca alguém sem a direção, sem a orientação do Espírito Santo, os estragos são muito maiores. E aí eu falo uma particularidade aqui da nossa congregação. Não sei nas demais, mas eu fiz
cometemos esse erro várias e várias vezes. Várias e várias vezes. E a gente continua cometendo esse erro. Porque a igreja não se propõe a buscar a resposta de Deus. Que Deus levante alguém. Era isso que a igreja no primeiro século fazia. E os resultados eu nem vou mais me alongar. O que foi que Deus fez através da vida de Paulo e de Barnabé. Nem vou me alongar, porque a gente sabe o que foi, né? No livro de Atos registra, e outras as epístolas paulinas também registram muito bem o que Deus fez através da vida de Paulo. A gente precisa buscar a direção de Deus, o Espírito Santo de Deus, e Ele vai nos mostrar. E Ele vai nos mostrar. Ele continua levantando pessoas, capacitando pessoas para a sua obra. E aquilo que a gente costuma falar assim, né, que já virou até um jargão que parece não ter mais nem sentido, a obra realmente é dele. E Ele é o maior interessado que essa obra se realize. Mas para isso Ele precisa preparar pessoas para realizar essa obra. Não queremos tomar o lugar do Espírito Santo de Deus. Depois de jejuns e orações, e puseram a mão sobre eles, nos enviaram pessoas. A igreja envia, mas é o Espírito Santo que levanta. É o Espírito Santo que capacita. A igreja envia, abençoa. E mantém aqui, né? Se mantém aqui na retaguarda, em oração, contribuindo, mas é o Espírito Santo que levanta, que capacita, que realiza a obra dele. Então, você me pergunta agora, né, aquilo que eu falei no início, o que esse texto tem a ver com o vaso, né, com o oleiro? Eu acredito piamente que a melhor larinha de Deus, o melhor lugar onde Deus trabalha na nossa vida é no quarto de oração. E é ali quando nós buscamos a Deus, reconhecemos a nossa dependência dEle, é que Ele vai nos moldando, é que Ele vai nos ajustando. A primeira resposta de oração que nós recebemos é que nós começamos a ser transformados. E aquela nossa oração egoísta, né, aquele festival de pede, ele vai começando a desaparecer à medida que nós vamos aprofundando a nossa comunhão com Deus em oração. Oração e palavra. Orar e é de labutar. Oração e palavra. Oração e palavra. Nós vamos conhecendo a Deus. Ele vai se revelando mais dele para nós. E a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo. E isso vai mudando. E embora o Espírito, né, a Bíblia diz que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. E que Ele emite gemidos inexprimíveis, como se o Espírito fosse um filtro ali, e vai levando a Deus somente aquilo que está em conformidade com a vontade dele. Deus vai certamente nos atender com nossas orações, não exatamente como nós esperamos, como nós queremos, desejamos, mas segundo a sua vontade. Jesus no Getsemane ora: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa oração de Jesus não foi atendida. O cálice, ele tinha que passar pelo cálice. E a vontade de Deus, o seu Pai, prevaleceu. A cruz era necessária para que hoje nós estivéssemos aqui. Ele teve que passar pelo cálice, pela cruz, pelo sofrimento com gente, para que hoje nós pudéssemos estar aqui para honrá-lo, glorificá-lo, adorá-lo e dizer: agora salvos, redimidos de toda a culpa, com a nossa dívida paga, estamos aqui agora e podemos louvar a Deus com liberdade, livres. Amém? Então, que Deus a todos abençoe. Seu Espírito continue a falar no nosso coração. Eu queria que pedir aos irmãos se pusessem de pé. Nós orarmos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez expressar a nossa gratidão a Ti, Senhor, por esse tempo que estivemos ouvindo, Senhor, meditando na Tua palavra e pelas verdades que o Senhor nos falou ao coração através dela. Muito obrigado, Pai, pelos ensinamentos. O Senhor nos ajude, Senhor, a de fato priorizar
uma vida de oração, uma vida de serviço, uma vida de comunhão, Senhor, de obediência à Tua palavra, submissão à Tua vontade, porque a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Deus nos ajuda, nos dá graça, nos dá poder, Senhor, nos dá entendimento da Tua palavra, para que nós a cumpramos, Senhor, para que nós a proclamemos no poder e na autoridade do nome de Jesus, a fim de que vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas pelo poder da Tua palavra, Pai. E nós mesmos, Senhor, ao longo dessa caminhada, sejamos transformados, sejamos moldados segundo o Teu querer e os Teus propósitos para as nossas vidas. Abençoa cada servo Teu, Senhor, que se encontra aqui nesse lugar, aqueles que viram, que ouviram, Senhor, a Tua palavra, que estiveram, ó Deus, na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Seja cada um mais conhecedor, melhor que eu, das necessidades de cada um aqui, Pai, dos seus sonhos, dos seus anseios, dos seus projetos, ó Deus, mas faz conforme a Tua vontade na vida de cada um, no Teu louvor, Senhor, para a Tua glória. Fica conosco, Pai, fica conosco. Assim, ó Deus, nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe. Irmãos, a hora já está avançada, então nós vamos encerrar o nosso trabalho e continuaremos mais tarde. Tudo bem? E nós, como foi combinado, faz parte da programação, nós vamos ter praticamente meia hora. E nessa meia hora nós temos aqui um lanche para reforçar os irmãos e voltarmos para concluir o nosso trabalho. Deixar para mais tarde. Isso agora vou deixar para mais tarde, que já são 10. Tudo bem, então nós vamos chamar a área para louvar ao Senhor e logo após nós estaremos encerrando. Queremos também comunicar a toda a congregação, a todos que estão presentes, que hoje é o aniversário da irmã Francisquinha. Depois do cântico, nós vamos fazer uma oração a ela, pela sua família também. Nós queremos parabenizá-la, dizendo a ela o quê? Se eu não estou enganado, adentraram aqui na congregação duas pessoas importantes para nós. Um é o irmão Eugênio, verdade? Está aí o irmão Eugênio? E o outro é o José Filho, não sei se veio acompanhado. E nós temos. Cadê a irmã? Tudo bem. E nós estamos satisfeitos, alegres com a presença deles. E até vamos perguntar se eles estão trazendo carta de retorno, é possível? Irmãos, sejam bem-vindos. A casa é nossa e vocês todos serão esquecidos. Agora a área se reúne para louvar ao Senhor.
Contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu não tenho a ninguém. Contigo eu salto uma muralha. Contigo eu venço uma batalha. Contigo eu sei que venço o inimigo. Em ti eu sei que eu encontro solução. Também podes me dar a direção. Em ti eu sei que sou seguro, pois já estás no meu futuro. E tu ainda sabes bem o que fazer. Mas se acaso o teu silêncio me alcançar e resolver esticar para provar a minha fé, te adorarei independente do que for, pois tu és Deus, tu és Senhor e fazes o que te apraz. Eu te adorarei no mar, no vento, no temporal, te adorarei na tempestade ou na bonança, na prova do fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte. Eu só posso mesmo te adorar, te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei. Grande, justo, lindo, santo, forte, corre, rocha, viva, manda, forte, cura, livra, salva, usa, ressuscita. Ele faz, ele sabe. Eu só sei dizer, independente do que for, te adorarei. Eu te adorarei no mar, no vento, no temporal, te adorarei na tempestade ou na bonança, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte. Eu só posso mesmo te adorar. Grande, justo, lindo, santo, forte, corre, rocha, viva, manda, forte, cura, livra, salva, usa, ressuscita. Ele faz, ele sabe. Eu só sei dizer, independente do que for, te adorarei, te adorarei. Independente do que for, te adorarei, te adorarei, independente do que for, te A dirigente